Somos a equipe 6 e o nosso artigo é intitulado Cochrane Corner Beta-bloqueadores para hipertensão. Ele foi publicado na revista Heart dia 29 de julho de 2017. Iniciando pelo background, os beta-bloqueadores são um grupo de medicamentos que bloqueiam a ação das cetacolamidas endógenas nos receptores beta-adrenérgicos. Os receptores beta-1 e beta-2 são os receptores beta-adrenérgicos primários no sistema cardiovascular humano. Os beta-bloqueadores de primeira geração, também chamados de bloqueadores não seletivos, possuem afinidade igual para os receptores beta-1 e beta-2. Os beta-bloqueadores de segunda geração ou seletivos exercem mais afinidade pelos receptores beta-1 do que pelos receptores beta-2. Já os beta-bloqueadores de terceira geração têm ação vasodilatadora, diferentemente dos de primeira e segunda geração. Em relação aos métodos utilizados para a formulação desta pesquisa, alguns critérios foram levados em consideração, como, por exemplo, usou-se bancos de dados abrangentes e listas de referência verificadas, de publicações relevantes com data até junho de 2016. Foram selecionados ensaios randomizados com duração de pelo menos 12 meses, em que avaliavam-se os efeitos dos beta-bloqueadores como terapia de primeira linha para hipertensão, em comparação com placebo ou outras drogas antihipertensivas. Além disso, os estudos escolhidos deveriam relatar um ou mais dos seguintes resultados: mortalidade por todas as causas, acidente vascular cerebral, doença coronariana, morte cardiovascular ou eventos cardiovasculares. Usou-se também métodos padrão da Cochrane para escolher estudos elegíveis, avaliar o risco do viés, extrair e analisar dados e avaliar a certeza da evidência. Os resultados principais foram obtidos através de 3 estudos que preencheram os critérios de inclusão. Desses 13, 10 estudos envolviam homens e mulheres, e os outros 3 restantes envolviam apenas homens. Outro ponto considerado foram algumas classificações de faixa etárias, como, por exemplo, de 65 anos ou menos, de 18 a 70 anos, e entre outras classificações. Esses estudos foram realizados na Europa Ocidental e na América do Norte. E então, os estudos conseguiram fornecer dados sobre a raça em proporção do número de participantes, né? E classificaram em um estudo que apontou um resultado impactante que 86 a 100% em 6 estudos os participantes eram brancos. Bom, a maioria dos estudos tem um alto risco de viés devido à deficiência no desenho do estudo, na condução e na análise dos dados. Os resultados foram feitos através de comparação dos beta-bloqueadores com outras categorias de medicamento, onde 4 estudos envolviam beta-bloqueadores e placebo, 5 estudos beta-bloqueadores e diuréticos, 4 estudos beta-bloqueador e bloqueadores de canais de cálcio e 3 estudos beta-bloqueadores e inibidores do sistema renina-angiotensina. A seguir, a tabela vai mostrar o resumo dos efeitos do beta-bloqueador sobre os principais resultados. Os critérios observados então foram mortalidade por todas as causas, eventos cardiovasculares, derrame, doença cardíaca coronária e eventos adversos. As conclusões obtidas foram: quando os beta-bloqueadores são usados como tratamento inicial para hipertensão, há evidências de baixa certeza de que os beta-bloqueadores podem reduzir o risco de eventos cardiovasculares em comparação com o placebo. Há evidências também de certeza moderada de que esses efeitos dos beta-bloqueadores em eventos cardiovasculares é semelhante aos dos diuréticos e dos inibidores do sistema renina-angiotensina. Além disso, há evidências de certeza moderada de que os bloqueadores dos canais de cálcio
e os inibidores do sistema renina-angiotensina previnem mais acidentes vasculares cerebrais do que os beta-bloqueadores. Além disso, há evidências de baixa certeza de que pacientes hipertensos em uso de beta-bloqueadores são mais propensos a interromper a medicação devido a eventos adversos do que pacientes em uso de inibidores do sistema renina-angiotensina. De modo geral, o tratamento da hipertensão leva à redução dos eventos cardiovasculares com um grau de redução dependente do tipo de medicamento utilizado para iniciar o tratamento. O início da terapia com bloqueadores dos canais de cálcio ou inibidores do sistema renina-angiotensina produz maiores declínios nos eventos cardiovasculares do que com beta-bloqueadores. Bom, para terminar aqui então, vamos falar sobre as limitações do estudo, especificamente sobre a utilização de outros medicamentos na terapia. Então, todos os estudos incluídos, eles adicionaram outras medicações, especialmente as antihipertensivas, à terapia inicial. E por isso é possível que o efeito abaixo do ideal observado com os beta-bloqueadores de primeira linha no estudo poderia ser então o resultado do acréscimo de medicamento usado. Então, os resultados poderiam ter sido mascarados pelo uso de outros fármacos. Também a gente tem aqui o grande uso do atenolol, que é um beta-bloqueador seletivo de segunda geração, e esse beta-bloqueador foi usado em cerca de 3/4 dos participantes em uso de beta-bloqueadores. E por isso não é possível dizer se a eficácia e segurança abaixo do ideal observados é restrita ao atenolol ou se é efeito de toda essa classe de fármacos, ou seja, os beta-bloqueadores. Então, os resultados referentes ao fármaco ou à classe. Então é isso. As referências aqui. Muito obrigado em nome de todo o time.